Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para nosso momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus com os evangelistas. Sim, eu aqui faço com você, sempre venho aqui colocando, né, sempre a reflexão, a meditação, uma contemplação mesmo da palavra de Deus, eu com você, de uma maneira aqui bem objetiva, simples, em que você pode ir lá tomar sua Bíblia e vir aqui refletir aqui juntamente aqui comigo, eu e você. Então toma lá sua palavra e vem aqui refletir, e eu quero te acolher, você que está chegando pela primeira vez aqui no canal. Quero que você se sinta bem, sinta-se bem aqui, você toma sua palavra e vamos refletir juntos. Como é bom ter este momento, né, esse momento de espiritualidade, esse momento em que nós nos colocamos mesmo na presença de Deus, que nós colocamos na escuta da palavra. É um momento que nós sentamos, né, aos pés, ao lado, assim, como se diz, de Jesus. Muitas pessoas pensam, mas como sentar ao lado quando nós pegamos, ouvimos a palavra? É aquele momento que nós escolhemos a melhor parte, em vez de ficar no nosso celular rodando, procurando algo que nos vai trazer alguma coisa. Muitas vezes traz muito sobre informações, muitas informações que vêm, que nos, às vezes não agrega nada em nossa vida. Então, e quando nós encontramos aquela palavra que vai nos tocar no profundo que nós estamos esperando. O que que nós vamos ouvir hoje? Às vezes nós precisamos ouvir uma palavra que vai nos trazer ânimo, vai nos trazer coragem, vai nos trazer força para a nossa vida. E aqui você vai ouvir. Você vai, esse vídeo, esse conteúdo é para você ouvir essa palavra de Deus, que não é de mim, mas eu sou um canal onde essa palavra é trazida até você. Essa palavra de Deus. E por meio do quê? Por meio de quê que nós possamos? Da palavra de Deus mesmo, da palavra de Deus, o livro sagrado, como diz, né? Muitos falam o livro sagrado, a palavra de Deus. Então vamos refletir hoje a palavra de Deus, vamos escolher aqui um evangelho. E nós estamos fazendo aqui a reflexão. Eu fico aqui apenas 20 minutinhos refletindo a palavra com você. Então você não vai perder, você não vai ficar muito tempo. É apenas 20 minutos, menos do que isso. Geralmente aqui os vídeos dá menos do que 20 minutos. Então fica aqui, vamos refletir junto. Hoje nós já estamos no capítulo 21 do Evangelho de São Mateus. Lembrando que são os quatro evangelistas que iniciam o livro do Novo Testamento. São Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelistas, né, que fala, que escreveu. O que que os evangelistas escreveram no Novo Testamento aqui nesse início? Foram a vida pública de Jesus. Como Jesus foi, como Jesus realizou a vida pública, qual foi os trajes, quais foram, né, os milagres, quais foram a caminhada de Jesus aí, né? A partir dos seus 30 anos, né? Do nascimento, né? O nascimento, mas a caminhada de Jesus mesmo, o percurso de Jesus, de evangelização, de amor, de mostrar a manifestação do seu mistério, mistério de Deus, mistério de salvação. Então, esse Jesus é o Salvador que veio trazendo a boa notícia para nós. E os evangelistas colocam isso, é a boa notícia. É notícia de salvação para a nossa vida, é notícia de esperança, de salvação, de vida eterna. Então, Jesus, ele veio para essa missão. E hoje, como essa missão de Jesus, como ele é o Messias, né? Ele é o que nasceu para nos ensinar, para nos evangelizar e nos dar vida, né? E ser a esperança de vida eterna para nós. É Jesus. Então, ó, hoje vamos por Evangelho 21, onde o evangelista Mateus descreve a chegada do Messias a Jerusalém. Este é o tema de hoje. Então vamos ver esse contexto que traz aqui na chegada, quando Jesus está entrando na cidade de Jerusalém. Aí depois eu coloco mais a chave de leitura, o que esse evangelho quer nos dizer. Vamos lá. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram chegaram a
a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão à aldeia que está adiante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem e os tragam para mim. Se alguém disser alguma coisa, respondo: O Senhor precisa deles. E imediatamente os enviou. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha anunciado. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem ao encontro de você, humilde e montado numa jumenta, num jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha ordenado. Levaram a jumenta e o jumentinho, puseram seus mantos sobre eles e Jesus sentou-se sobre os mantos. A numerosa multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e espalharam pelo caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e, e as que vinham atrás dele gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando ele entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Vou continuar aqui, vou pegar apenas esses 2 versículos aqui, continuar hoje, falando sobre os comerciantes expulsos no templo. Aí Jesus entrou no templo e expulsou todos os que aí vendiam e compravam. Isso que é um outro contexto da leitura. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em abrigo de ladrões. Foram a ele, foram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Ao ver os milagres que Jesus fazia, as crianças gritando no templo, Hosana, filho de Davi, os chefes dos sacerdotes e doutores da lei, ficaram indignados. E disseram a Jesus: Estás ouvindo o que eles dizem? Jesus lhe respondeu: Sim, vocês nunca leram? Da boca de bebês, criancinhas do peito, tiraram este louvor. E deixando-o, saiu da cidade, foi a Betânia, onde passou a noite. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essas são as palavras. No contexto aqui a chegada de Jerusalém, né? A entrada, quer dizer. Jesus é a chegada do Messias a Jerusalém. Lembre-se que esse evangelho, ele é lido no Domingo de Ramos, né? Esse evangelho, ele é lido no Domingo de Ramos. É feito, realizado na igreja no Domingo de Ramos. E por quê, né? Porque neste contexto da vida de Jesus, quando ele vai a Jerusalém, era próxima à Páscoa. Logo, logo ia ser realizada a festa da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa sempre existiu, né? A comemoração da Páscoa. Porém, mas a Páscoa que nós comemoramos, né? A religião comemora, nossa igreja, é a Páscoa e a ressurreição de Jesus. E quando Jesus foi a Jerusalém, que ele ia fazer essa entrada a Jerusalém, que ele pediu aos discípulos que iam até a aldeia e pegar uma jumenta com seu jumentinho para ele ir montado, né? Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, todos, né, espalharam ramos e eles cantavam e colocavam ramos e Jesus ia passando. Mas no meio deles, eles louvando e cantando, Hosana ao filho de Davi. Mas nessa altura, o Jesus já estava sendo seguido, né, de morte, já estava sendo perseguido pelos, pelos doutores da lei fariseus. Eles queriam motivo para prender Jesus. Então, eles estavam Jesus já estava sendo perseguido por eles, né, pelas autoridades que não admitia, porque Jesus, nessa altura, ele já estava espalhou-se muito o conhecimento de Jesus, os milagres que Jesus realizava, já haviam fazido há muito tempo.
Nessa época eles já estavam já querendo, fazer uma armadilha contra Jesus, porque Jesus, porque Jesus já estava sendo uma ameaça para eles aqui, porque quando eles gritavam: "Hosana ao filho de Davi, ao rei", aí eles pensavam que o Jesus ia tomar o lugar de reinado deles, então eles achavam isso, então eles tinham medo, né, que Jesus ia roubar o lugar deles. E eles já estavam se sentindo ameaçados, né, por Jesus. Jesus havia conquistado muitas pessoas. Mas o que vem aqui nos dizer aqui sobre isso, eu quero ressaltar a humildade, né? Mesmo Jesus, sendo contemplado, Filho de Deus, usando aquele que vem em nome do Senhor, em nome de Deus, mas Jesus nunca se exaltou. Jesus poderia ter entrado aí com um carro, né? Em carro, sendo carregado, porque era o costume da época, eles carregaram os reis naquelas carroças, né? Eles eram carregados em carroças, mas Jesus montou apenas num simples jumentinho. E Jesus entrou e foi, eh, e foi aclamado por toda a população. E Jesus é humilde, Jesus, ó, a humildade de Jesus. Ó, digam, aí vem a palavra que já estava no livro dos profetas no Antigo Testamento, que diziam, daí no versículo 5, né, estava escrito assim, ó, digam à filha de Sião, né, ó, imediatamente os que enviou. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha anunciado, ó. Versículo 5, verso 5. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei, ó rei, vem ao encontro de você, humilde e montado numa jumenta, num jumentinho, né? Filho de um animal de carga. Então, Jesus entrou com a maior das Jesus entrou com humildade, ia falar a maior das humildades. Aqui eu tenho um vício de linguagem do meu sobrinho. Ele sempre fala, ai, no maior, né? Sempre coloca nessa posição. Então, assim, Jesus entrou com humildade. Jesus entrou lá em Jerusalém com humildade, mas entrou. E foi, e foi ovacionado, foi aclamado pelo povo, né? Então, isso era uma ameaça, porque logo em seguida a numerosa multidão estendeu seus mantos. Jogaram mantos para Jesus passar, né? Aí, logo em seguida, Jesus foi ao templo, né? Não sei em que tempo, né? Em tempo da história, em sequência, né? Não vem ao caso aqui, mas foi escrito que Jesus, logo em seguintes aqui, Jesus foi ao templo, entrou no templo. O templo é um lugar sagrado, um lugar de oração. O que Jesus viu lá? Jesus viu as pessoas vendendo, fazendo comércio no templo. Aí Jesus expulsou, Jesus ficou irado, expulsou, porque Jesus disse que a casa de Deus não é lugar de fazer coisa, é um lugar sagrado, um lugar de oração, não é lugar de vendas, de fazer comércio, de enganação, e até mesmo um comércio meio que, ai, como é que eu vou falar? Não é honesto, meio que desonesto, né? Desonestidade na casa de Deus. Como se fosse fazer desonestidade em qualquer lugar, né? Em trapaças, né? Aí Jesus disse, ó, nesse caso, né, eu lhes disse, estava escrito, né, que o lugar da casa de Deus, minha casa era chamada casa de oração. Era um templo onde as pessoas iam lá para fazer oração, não? E aí eles aproveitavam para fazer vendas, e expulsou eles dali. Aí, logo em seguida, vieram os coxos também lá nessa casa, buscando os cegos, coxos, né? Os paralíticos, buscando cura. E Jesus curou todos. Jesus fez cura. E logo em seguida as crianças gritavam no templo, usando o filho de Davi, né? Porque as crianças já viram que Jesus já era o filho de Deus. As crianças, igual eu disse aqui, as crianças percebem o olhar das crianças de humildade. As crianças são humildes, as crianças conseguem ver o que muitos adultos não veem, né? As crianças são inocentes, são puros. E as crianças viam o próprio Cristo Salvador e elas gritavam, alegravam, cantavam, aí e eles ofenderam-se, né? Os doutores da lei ficaram indignados. Aqui conta que, olha, as crianças gritavam usando o filho de Davi e no verso 16
no 15, os doutores da lei falavam, chegaram a falar, os sacerdotes e doutores da lei diziam a Jesus, ficaram indignados, dizendo: "Está ouvindo?" Chamavam a atenção de Jesus, "o que eles estão dizendo?", né. E Jesus respondeu, é que eles não admitiam que falar que Jesus era filho de Deus. Aí eles falaram: "Hosana, filho de Deus, de Davi". Aí Jesus respondeu a eles assim: "Sim, vocês nunca leram? Da boca de bebês, criancinhas do peito tirasse um louvor". Essas são as palavras escritas no livro, eles liam isso, mas só que, é claro, eles não admitiam que era Jesus, né, eles não queriam aceitar, eles rejeitaram o Filho de Deus. Tanta ganância, tanto apego, sempre falo que o apego às coisas materiais, as coisas da eles não conseguem enxergar o sagrado, né, em meio deles, né, eles não querem enxergar, eles fingem que não veem, eles não têm um coração duro, eles não querem aceitar, eles são mais preocupados com o lucro, com os bens terrenos, não com as coisas espirituais que vêm de Deus. São apegados às coisas mundanas, né. Então Jesus disse: "Olha, se eles vocês não viram, tem uma outra ocasião que Jesus fala: "Se eles não gritarem, até as pedras gritarão". Olha, até a natureza, que significa a natureza que não tem consciência em Deus, né, sem consciência própria da natureza, né, mas não tem a consciência que é alma, né, que é Deus, que somos filhos de Deus. A natureza, ela grita, ela responde Deus. E muito mais do que muito mais que seres humanos, porque a natureza, ela não faz nenhum mal, quem faz mal para a natureza e para os humanos são humanos, né, são nós humanos, que destruímos a própria natureza, então que Deus criou. Então aí saiu da cidade e foi para Betânia, aí Jesus seguiu para outro local. Mas Jesus sabia que ele estava sendo perseguido, que a ocasião oportuna deles pegarem Jesus ia chegar, né. E foi logo, né, nesse mesmo em seguida já começava, as autoridades já estavam assim, caça, uma oportunidade, né, para pegar Jesus, tiveram oportunidade, né, de pegar o Jesus com o próprio quando Jesus foi entregue pelo seu próprio discípulo, né, que foi o traidor, que foi Judas, né. Mas assim, eh isso estava, já escrito, né, que ia ser traído, ia ser levado, então isso estava no livro, e Jesus sempre citava o livro, Jesus sempre citava o livro que eles não queriam aceitar, né, que era o livro que existia, escrito na época, que era o próprio Jesus, que havia o Messias, o Salvador, porque aqui fala: "A entrada do Messias a Jerusalém", quem é o Messias? É Jesus, é o enviado, né, é o Jesus de Nazaré. Aqui eles disseram: "Ah, é o profeta", né. Aqui eles falam: "Ah, é o profeta". Quando entrou, aí, vamos ver onde que eles disseram que é o profeta aqui. Ou não foi nesse? Aí não foi nessa leitura que foi sim. "E as multidões respondiam foi assim, ó, no 10: "Quando ele entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: 'Quem é este?'" Eles ficaram curiosos. Aí uns respondiam, as multidões aí no versículo 11 responderam: "Este é um profeta, é Jesus". Mas Jesus de Nazaré da Galileia, Jesus não é profeta, não, Jesus não é profeta. Jesus é o Filho de Deus, é o enviado. Muitos, embora até hoje, nos dias nossos, tem pessoas que não acreditam que Jesus é enviado, é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é Deus, é o enviado. Jesus não é profeta. Mas Jesus é o Filho de Deus, que está no meio de nós. Está com você, está comigo. E eu termino por aqui, para não se alongar mais, está em 19 minutos e 12. E eu te peço a você que não é inscrito no canal, que se inscreva e deixe seu joinha, like. E até o próximo vídeo.